E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é um site de apostas extremamente confiável, inclusive patrocinador master do Cruzeiro, né? O maior patrocínio da história do clube, então estão muito engajados com o Cruzeiro. Tanto que a Betfair está oferecendo um bônus exclusivo de até R$300 para cruzeirenses, além de sorteios de ingressos para os jogos do nosso Cruzeiro no camarote Betfair e prêmios como camisas oficiais do clube. Então se você gosta das apostas esportivas, clica aí no link da descrição para você fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido, já começa a fazer a sua fezinha. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. Na coletiva do diretor Pedro Martins, eu acho que vale uma análise, é sobre doping financeiro. Ele pontuou que o Cruzeiro disputa jogadores no mercado contra clubes que prometem e não pagam. Como é a natureza, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás o Cruzeiro era exatamente o clube que o Pedro Martins está falando e está condenando agora, né? Se a gente olha o que o Cruzeiro fez, especialmente em 2018 e em 2019, a gente não tinha a menor condição de ter aquele time, tanto que a gente não pagava mais o salário dos jogadores, eles pararam de jogar e nos rebaixaram. Mas é fato, o que o Cruzeiro fez ali foi um doping financeiro dos mais absurdos, porque ele nem teve como objetivo melhorar o clube, ele teve como objetivo sugar tudo do clube e de preferência acabar com ele. Que foi o que quase aconteceu, né? Mas a justiça, o Ministério Público, esse pessoal não sei porquê não tem interesse em investigar, em julgar, em condenar as pessoas que quase acabaram com o Cruzeiro. É muito interessante como funciona a justiça no Brasil. Mas voltando ao mérito da questão desse doping financeiro no futebol brasileiro, é fato de que aqui no Brasil não existe nenhum tipo de regulação financeira como acontece na Europa, por exemplo, o fair play financeiro, que a gente vê que os clubes sempre dão um jeito de burlar, né? Olha o que o Chelsea está fazendo agora, assinando contratos de 7 anos e meio, de 8 anos com os jogadores para amortizar o negócio. Os clubes sempre dão um jeito de driblar. Mas lá pelo menos existe um regulamento para tentar impedir essas loucuras e principalmente as quebras de clubes, né? Porque lá na Europa a gente ainda vê alguns casos de clubes quebrando, mas a gente via muito isso na década passada, há 20 anos. Quase todo ano tinha uns 2, 3, 5 clubes que simplesmente quebravam, iam para a última divisão, recomeçavam. Especialmente na Itália a gente viu muitos casos desse tipo. O fair play financeiro entrou para isso e melhorou muitos casos. Só que olhando um pouquinho para a realidade do Cruzeiro, eu acho bem importante a gente fazer uma distinção, que eu vejo alguns jornalistas, o principal que eu vejo fazendo isso é o Mauro César Pereira. E ele sempre fala no Cruzeiro como um exemplo de clube que ganhou títulos através de doping financeiro. O que é uma mentira descarada, porque ele coloca os dois brasileiros, 2013 e 2014, e as duas Copas do Brasil nesse pacote. Os dois brasileiros 13 e 14, o Cruzeiro estava gastando exatamente dentro da sua capacidade, inclusive aquele time foi montado a partir da venda do Montijo. Então falar que aqueles times do Cruzeiro foram montados por doping financeiro é uma informação incorreta, tá? Eu vou dizer, vou ficar nesse aqui, vou resumir assim, é errado falar isso. A Copa do Brasil de 2017 também, o Cruzeiro tinha suas finanças bem equacionadas, a receita perto da dívida de uma forma perigosa. Sim, o Cruzeiro não era o time melhor gerido na época do Gilvan, já tinha muita dívida sim, assim como todos os times brasileiros têm muitas dívidas. Só que a gente precisa saber fazer a distinção sobre o tipo de dívida que se tem. Existe dívida de curto prazo, existe dívida longa. Por exemplo, a questão de contratação de jogadores. Praticamente todos os clubes de futebol do mundo, eles não compram os jogadores à vista. Questão de fluxo de caixa e tudo mais. Na prática, parece que esse dinheiro que os clubes movimentam é um dinheiro que nem existe, né? Parece que é um dinheiro que só existe de uma forma digital, porque nenhum clube compra jogador cacifando 100 milhões de euros, toma aqui na sua conta, toma aqui essa maleta. Isso não acontece. Os clubes normalmente fazem as compras parceladas, né? Pagam um valor de imediato e vai pagando em prestações combinadas com a outra parte ali. Se você está pagando tudo dentro do combinado, você não está inadimplente, você não está cometendo doping financeiro, você não está errado de forma alguma. O que foi combinado e está sendo cumprido, está tudo certo. Qual foi o grande problema do Cruzeiro? O Cruzeiro tinha alguns jogadores que ele tinha comprado,
para pagar no futuro, e aí a nova gestão do Cruzeiro simplesmente parou de pagar. E é claro que a gente tem que questionar alguns casos, algumas compras irresponsáveis que foram feitas. Por exemplo, vocês lembram dos moldes da negociação do Ramon Ábila, que foi comprado pelo Cruzeiro por um valor muito alto, que o Cruzeiro dificilmente pagaria no futuro, e o Ábila jogou bem, mas o Cruzeiro acabou se livrando dele porque simplesmente não ia ter como comprar o resto do passe. Foi uma negociação super confusa. Mais um outro exemplo dessa questão de compra parcelada: o próprio Gerson, que agora voltou a ser jogador do Flamengo. Quando o Flamengo entrou em contato com o Olympique de Marseille agora para negociar o retorno do Gerson, o time francês ainda devia ao Flamengo boa parte da compra do mesmo jogador em 2021 que ele saiu, né? Isso, foi mais ou menos 1 ano e meio que ele ficou por lá. Então, no final das contas, o que os franceses deviam para o Flamengo entrou como parte da negociação do retorno do Gerson para o Flamengo. Então vamos tentar explicar essa situação, que eu sei que é um pouco confusa, mas se você tem ali uma dívida, se você compra o jogador, mas está dentro do seu orçamento, está dentro do que você pode pagar isso de forma parcelada no tal fluxo de caixa, beleza, velho, não tem problema nenhum. A gente viu recentemente o Palmeiras sendo acionado na FIFA porque não pagou o Piquerez. Alguém acha que o Palmeiras não tem grana? É claro que tem grana, tem muito dinheiro entrando também, jogadores que foram vendidos, o próprio Endrick, Danilo. E o que o Pedro Martins falou, que o Cruzeiro, nesse novo método de gestão, ele está concorrendo com clubes que fazem doping financeiro, é verdade, tá? É verdade sim. Olha o absurdo que está sendo o Corinthians, gente. O Corinthians cada vez deve mais, contrata jogadores mais caros e não tá nem aí. Os caras simplesmente estão deixando, tipo assim, vamos deixar esse negócio até ficar insustentável. Provavelmente em algum momento eles vão querer aderir à lei da SAF e vão tentar usar essa lei da SAF para se livrar dessa dívida colossal. E acho que existe sim uma diferença entre o que o Corinthians está fazendo nesse momento para o que o Cruzeiro está fazendo nesse momento. Por quê? O Cruzeiro está tentando resolver a situação, gastar menos, organizar a casa e usar a lei da SAF para se recuperar. Um Corinthians da vida, ele está agravando a situação, quanto pior melhor, para poder usar a lei da SAF como ali uma escapatória no futuro, sabe? Eu acho que tem uma diferença na questão da intenção, no método de se fazer futebol, assim, que deveria dar punição não necessariamente para o clube, mas para as pessoas que gerem o clube, porque o que estão fazendo com o Corinthians não é legal, não. E doping financeiro não é uma coisa nova no futebol brasileiro, acontece demais, principalmente no esquema de mecenato, né, que a gente está tão habituado a ver aqui no futebol brasileiro. Então você pega a Crefisa com o Palmeiras, você pega os Menins no Atlético Mineiro, você pega o que aconteceu lá atrás com a MSI no Corinthians, com a própria Hicks Mills no Cruzeiro, Unimed no Fluminense. Tudo isso é doping financeiro, é alguém botando um dinheiro de fora sem nenhum tipo de regulamentação. E eu sinceramente torço para que em algum momento o futebol brasileiro estabeleça um fair play financeiro, porque o fair play financeiro, ele não é um teto de que ninguém pode ter grandes jogadores, não. O fair play financeiro, ele coloca qual o sentido. Você só pode gastar dentro do que você arrecada. Então um clube como o Flamengo, que tem uma arrecadação gigante, ele vai continuar tendo um grande poder de investimento. O que você barrera é esse investimento de fora, vindo de lugar nenhum. E muitas vezes esse dinheiro vindo de origens não explicadas tem a ver com práticas criminosas, com lavagem de dinheiro, uma série de situações também. Tá? Então a ideia seria ter um futebol mais saudável, menos inflacionado, e como a gente está vendo no próprio Chelsea, isso não funciona 100% também. Os caras vão dar um jeito de dar um tombo, mas pelo menos você tem que dificultar esse tipo de ação. E eu vejo grande parte dos torcedores do Cruzeiro, esses que cobram mais investimentos, mais jogadores, meio frustrados com a situação do Cruzeiro não ter grandes aportes vindo por parte do Ronaldo e da sua equipe. Muita gente pode citar, o Botafogo investiu muito com o John Textor, o Vasco está investindo mais, o próprio Bahia, que tem o aporte do Grupo City, né? E no caso do Bahia a gente pode até falar que eles têm um sheik árabe, porque o Grupo City meio que é um sheik árabe, mas não é esse o estilo de gestão que foi adotado por quem comprou o Cruzeiro. E eu até concordo que grandes aportes financeiros num primeiro momento, num futebol que não tem regulamentação como o futebol brasileiro, ajudaria muito o Cruzeiro a se estabelecer num patamar mais alto inicialmente. Poderia sim ser bom pra gente, a gente teria um time
competitivo mais rápido. A questão que eu convido vocês a pensar é, e no futuro? Porque no Bahia eu ainda vejo que existe um projeto que foi bem amarrado para que o clube tenha investimentos de uma forma sustentável, para que seja sempre o segundo clube do grupo, né, já que o primeiro é o Manchester City. Mas por que o pessoal não veio aqui e comprou o Cruzeiro, foi lá e comprou o Bahia? Eu acho que o que principalmente conta, o Bahia tinha uma dívida na casa de 300 milhões, uma arrecadação acima de 200. O Cruzeiro tinha uma arrecadação de 100 e poucos milhões em 2021, 2022, e a nossa dívida era acima de 1 bilhão. Então vocês entendem qual é a diferença? O Cruzeiro é um clube muito maior que o Bahia, mas a situação financeira, administrativa do Bahia era muito melhor que a nossa. E acho que o que nós precisamos entender no final das contas é que o Cruzeiro está num processo de recuperação. O Cruzeiro não vai ter um super investimento com uma recuperação da noite para o dia. Não vai ter, é um processo, é ano a ano. Nesse ano o Cruzeiro tem um orçamento mais limitado. Se a gente faz uma boa campanha, não corre risco de rebaixamento, no ano que vem o Cruzeiro vai ter uma receita maior, vai poder buscar jogadores melhores e assim as coisas vão caminhando. Eu acho que sinceramente a melhor coisa que pode ser deixado pelo Ronaldo, pela equipe dele, é colocar o Cruzeiro com essa capacidade de ser sustentável, de andar com as próprias pernas, para que a gente não precise depender de aporte do Ronaldo, nem de um outro dono futuro, porque a gente sabe que no futuro o Ronaldo pode querer vender o Cruzeiro também, isso é possível. Então a gente não pode querer ser brinquedinho de bilionário, cara. A gente tem que querer que o nosso clube seja forte por si só. E é por isso que o Cruzeiro precisa que a gestão seja muito bem feita, é por isso que o Cruzeiro está comprando essa briga com o Mineirão, para tentar ter um acordo melhor para o estádio também, porque estádio é uma fonte de receita muito importante, e é por isso que o Cruzeiro precisa tanto da ajuda do torcedor, indo aos jogos, fazendo sócio, porque tudo isso entra no bolo para que a gente possa subir a receita, ter uma arrecadação maior e aí no futuro poder buscar também jogadores melhores. Uma coisa vai puxando a outra. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!